Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pensa Cristão. Meu nome é Felipe Robson e hoje eu vou apresentar o quadro Acontecimentos. Então, logo após a vinheta, vocês já viram aí o tema, vamos pensar cristão sobre os acontecimentos. Fica aí. Bom, gente, como vocês podem ver aqui no letreiro, hoje nós vamos falar de fazer dinheiro. O tema hoje é para a gente falar sobre as promessas feitas pelos candidatos no período eleitoral e agora que um saiu vencedor vai ter que cumprir aquilo que prometeu. E aí tem que fazer chover picanha e cerveja, tem que fazer manter aí todos os benefícios sociais e de onde sairá dinheiro para todos esses feitos, todos esses milagres aí da vida financeira, né, da vida econômica do país. Tá? Só que antes disso eu queria abrir um breve parênteses aqui, inclusive relacionado às redes sociais de algumas pessoas. Eu vou citar aqui alguns nomes, como André Valadão, Nicolas Ferreira, Zambelli e tantos outros também, que aí anonimamente têm manifestado um posicionamento e por conta do seu posicionamento têm tido suas redes sociais derrubadas, desmonetizadas, enfim. Também solidariedade àqueles que estão se manifestando nas praças de forma pacífica, sem quebrar nada, sem extrapolar, sem impedir o direito de ir e vir. E aí eu abro uma ressalva para quem está manifestando lá nos caminhões que estão impedindo as vias federais, impedindo a circulação de insumos, de medicamento, alimento, enfim. Isso aí não é producente, inclusive, para a causa a qual se manifesta, a qual se defende. Então, fica aí essa ressalva, mas a manifestação é algo constitucional, e se você não concorda, se você realmente discorda do que foi feito, por mais que seja impositiva a sua aceitação ao rito eleitoral, você tem todo o direito do mundo de discordar e de manifestar. Isso aí está no artigo 5º da Constituição, e eu inclusive vou colocar aí para a gente corroborar o que está falando, mas é um direito constitucional. Então, calar a boca de alguém que está manifestando apenas pela força, né, de lei, de canetada, realmente manifesta um Estado que não é democrático, ok? Então você tem direito a manifestar sobre o que você quiser, desde que você não ultrapasse o direito do outro, ok? Então, minha solidariedade aí para quem teve as suas redes sociais derrubadas e para quem, de forma legítima, está manifestando e está sendo taxado como criminoso. E não é isso que a Constituição fala. Vamos, só para não alongar esse assunto, eu vou colocar aqui na tela a Constituição e ver do que ela fala. Vamos dar uma olhadinha aqui. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Diga-se de passagem, a questão da propriedade, aí, como estão havendo alguns projetos de lei referente à propriedade, né, se vai se invadir ali na hora de fazer reintegração de posse, vai ter um tribunal especializado para saber se tem que reintegrar mesmo, se a pessoa que invadiu vai ficar ali. Então, peraí, propriedade é propriedade, né, está na Constituição, acabamos de ler. Então vamos lá. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações em termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Eu queria deixar aqui, olha só, a solução que a Constituição dá. Você tem direito de falar o que quiser, mas você vai se responsabilizar pelo que você falou. Se o que você falou está trazendo dano moral, material e o que for de imagem, você vai responder com isso, com indenização e cumprimento da lei. Ponto. A Constituição não manda censurar ninguém. Manda que cada um que manifestou-se livremente assuma a responsabilidade pelo que falou. E não é isso que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um estado de censura. Tanto que as redes sociais estão sendo derrubadas, desmonetizadas, e as pessoas que estão se manifestando, trazendo a sua opinião, sendo tratadas como criminosas, já com pressuposto de sanções da lei. Mas vamos continuar aqui.
É inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vimos isso claramente ser destruído e sendo atacado no período de pandemia, onde as igrejas foram ali forçadas a fechar, enfim, sobre, inclusive, sanções, multas e por aí vai. Então nós estamos observando aí que gradativamente a Constituição ela está sendo violada, ela está sendo agredida, ela está sendo violentada. Vamos continuar. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e internações coletivas. 8. Ninguém será privado do direito por motivo de crença ou religiosa, ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal de todos os impostos e recusar-se a se cumprir a prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. Não precisa nem falar que a Jovem Pan e tantas outras mídias sociais foram derrubadas de comunicadores que não tiveram seu direito assegurado, constitucional assegurado. Então, fica a minha solidariedade a esses que eu citei, André Valadão, Nicolas Ferreira e Zambelli, e a tantos outros que têm tido suas mídias censuradas, derrubadas, canceladas, desmonetizadas e por aí vai. Quando a gente chega num ponto onde tem que pensar o que vai falar para não ser censurado, já estamos no estado de censura. E isso aí não é constitucional, isso não é um estado democrático. E tanto se defende a democracia por todo mundo, mas tão pouco está sendo praticado nos últimos tempos. E nós, como igreja, devemos reagir, devemos combater isso, porque sim, somos alvo. Porque o nosso pensamento é um pensamento conservador. Zelamos pela família, zelamos pelos moldes da família tradicional. E isso é um tipo de argumento que não tem agradado ao sistema. E sim, somos alvos. Então, se você está querendo ser muito isentão, não querendo se envolver, não é querer se envolver ou deixar de se envolver. A guerra já começou, a perseguição já começou. Certo? Porque a partir do momento que você perde o seu direito de voz, é a primeira coisa que se cala durante uma grande perseguição. Se você não sabe, a igreja primitiva, ela não era perseguida, não foi perseguida imediatamente, ela só passou a ser perseguida quando ela começou a incomodar, quando o cristianismo começou a entrar em locais onde o poder ali romano achava que não entraria. Na parte militar, soldados se convertendo, pessoas de alto escalão se convertendo, aristocracia se convertendo, pessoas, e aí quando começa a incomodar ao sistema social que domina, que predomina, aí sim é o desejo de calar-se, perseguir. Então você que aí não me envolvo com política, eu não quero saber disso, saiba que sim, nós somos alvo, sim, nós devemos estar vigilantes, sim, devemos reagir, devemos nos manter. Até a volta de Cristo devemos lutar e não nos entregarmos. Certo? Claro que lutando nas formas conforme o cristão luta, com jejum, oração e palavra. E principalmente, procure se informar, saiba defender o seu posicionamento com inteligência e não com fanatismo. Quando você começa a entender o que está acontecendo à sua volta e consegue defender suas ideias de forma coerente, inteligente, muito mais facilmente talvez você consiga se defender. Paulo, em diversas vezes, enquanto estava em prisão, ele trazia sua defesa de forma coerente, de forma inteligente, até porque o cristão ele não é uma pessoa a ser falada. Pelo contrário, Deus nos dá o entendimento. Temos o Espírito Santo que vai nos dar o entendimento para sabermos nos defender, nos posicionar e principalmente expressar a nossa fé de maneira democrática e de maneira liberal, porque assim Deus nos chamou. Então, é só um parênteses sobre o que eu vou falar hoje, que não é exatamente sobre censura. Isso eu falei no último podcast, no último programa de acontecimentos, tá? Mas o que eu vou falar hoje sim tem a ver com fake news, tem a ver com dinheiro, tem a ver com muita coisa. Então, esse parênteses aí realmente ele também, apesar de não ser o tema central, ele também direciona para o que a gente vai falar hoje. Bom, então, fazer dinheiro. O que é esse fazer dinheiro e por que necessita-se fazer dinheiro? Bom, muito foi criticado no período eleitoral algumas questões. Olha, por que não está atendendo aos pobres? Na minha época eu comia picanha e cerveja, churrasco todo final de semana, e por aí vai. E o grande problema, o grande problema que era a questão do orçamento secreto, que foi o grande vilão, foi o grande tendão de Aquiles ali de acusação
contra o presidente que também estava sendo candidato à reeleição. E aí a gente começa a perceber, para a gente até pegar um gancho do que foi dito agora, porque as pessoas têm tido as suas redes sociais, estão sendo perseguidas porque supostamente estão espalhando fake news. E o que é fake news? Fake news é uma expressão americanizada que nada mais é do que mentira, né? A gente tem mania de pegar para o nosso idioma expressões estrangeiras onde nós já temos uma expressão própria, né? Então, fake news nada mais é do que mentira. É quando você mente, é uma fake news. Então, as pessoas têm tido as suas redes sociais derrubadas por supostamente estar espalhando mentiras, e não só por estarem expondo as suas ideias, defendendo as suas posições de ideias. Então, se estão derrubando pessoas, suas redes sociais, inclusive sendo taxadas como criminosas, por estarem espalhando fake news, ou seja, mentiras, não seria então coerente durante o período eleitoral, quando um candidato mente de forma declarada, que ele fosse impugnado, que ele fosse, sei lá, punido, talvez, sofrido alguma sanção, ou um pedido de retratação ou de desculpa, como a Jovem Pan foi obrigado a se retratar por ter citado parte da biografia de um determinado personagem. Ela não mentiu, ela simplesmente pegou a biografia da pessoa, estava lá dentro, estava um dado biográfico da pessoa, ela citou aquele dado biográfico, opa, não pode citar isso aí não, se retrata agora, diz que não é. Não, mas está na sua biografia, não interessa, diz que diz outra coisa. A Jovem Pan foi obrigada a isso, mas durante o período eleitoral, este mesmo candidato falou uma mentira declarada, e durante o debate, no último debate que houve, inclusive antes das eleições, o candidato que foi vítima dessa mentira perguntou: vem cá, você mentiu sobre mim? Fala aqui se o que eu falei, se o que você falou aí sobre mim é verdade ou não. Fala aqui na minha frente. E a pessoa não pôde falar, a pessoa não teve coragem de falar, porque era uma mentira deslavada. E nesse caso não foi tratado como fake news, não foi tratado como nenhuma sanção, não foi tratado como nenhuma punição. Pelo contrário, então peraí, 2 pesos, 2 medidas? Vamos ver o trechinho dessa reportagem a qual eu estou falando aqui para vocês, que foi o último debate político, o último debate antes das eleições. Vamos dar uma olhadinha. Agora tivemos uma pandemia pela frente, uma crise mundial. Então fizemos o possível. Agora, a pergunta que eu te fiz, que você espalhou pelos TVs e rádios pelo Brasil, você não respondeu. Você continua afirmando que eu vou acabar com o 13º, com a hora extra, tá? E também com as férias? Responda a pergunta. É isso que você massacrou durante o... Eu não vim aqui para responder para o candidato. Eu vim aqui para conversar com o povo brasileiro. Bom, como vocês viram ali, isso não é tratado como fake news. A pessoa espalhou uma inverdade, falou que o camarada não ia acabar com o salário do 13º. É claro que esse tipo de informação, quando você joga para o eleitor, isso impacta diretamente na posição do eleitor, na intenção do eleitor. Então, o mínimo que a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral diz: olha, o candidato, o que você falou é uma mentira que está tirando voto ali, isso é desleal, e ele te perguntou na sua frente ali se você achou que era, se tinha alguma dúvida se isso ia acontecer, ele estava ali na sua frente, ele perguntou na sua frente, e você simplesmente não respondeu. Quer dizer, mentiu deslavadamente, descaradamente, sequer não teve coragem de estar ali para confirmar. Sabe qual é a mentira? Imagina que alguém falou alguma coisa de você, né? Falou alguma inverdade que está te trazendo algum prejuízo, né, na sua família, no seu trabalho, o que seja. E aí você chama essa pessoa: vem cá, fulano, você falou assim de mim? Você falou ou não falou? A pessoa se calar, virar as costas. Isso é desleal, não é verdade? Isso é desonesto, isso é falta de caráter. A pessoa mente sobre você e quando você chama para confrontá-la, ela simplesmente se cala, simplesmente diz que não sabe, tal. É um cinismo, um mau caratismo declarado. Mas isso não é caracterizado como fake news, não. Pelo menos não pelo senhor Alexandre de Moraes. Agora, uma rede social que expressa sua ideia, que expressa a sua opinião, isso sim é declarado como disseminador de fake news e como criminosa. É 2 pesos, 2 medidas, não tenha dúvida disso. Mas não é só a mentira que incomoda, a minha opinião. O cinismo também. Quando você, uma hora, você condena algo, mas depois você muda a sua opinião. Mas não é. O grande tendão de Aquiles do Bolsonaro, na campanha,
foi o orçamento secreto. Diga-se de passagem que eu também não concordo. Eu acho um derrame de dinheiro para uma camada de político promíscuo, ou seja, que usa principalmente o centrão ali, né, que é a grande promiscuidade do meio político, do sistema político, desse jogo político, dessa velha política. O centrão é o maior exemplo disso. Então ele fica ali só negociando, né, um grande balcão de negócio. E ali, Bolsonaro com a corda no pescoço, por medo de ser chutado para fora, Bolsonaro ali ele vai vai cedendo ali aquela chantagem. A grande verdade é essa, traduzindo em miúdos foi isso. Particularmente eu não concordo, acho realmente, agora eu não sei o que seria, né, eu não estou na pele lá da pessoa, né, ele cedeu essa chantagem para preservar o seu governo, e julgar de camarote é muito fácil, estar na pele da pessoa é outra coisa totalmente diferente, então particularmente eu não concordo, mas eu não sei qual foi, eu não estava ali na situação, no posicionamento que ele estava para resolver isso. Bom, resumidamente, o governo, né, a campanha para a presidência usou muito o orçamento secreto como a excrescência do governo Bolsonaro, compararam esse orçamento secreto, que diga-se de passagem, por mais, eu não concordo, mais uma vez eu coloco aqui, eu não concordo, mas por mais que eu discorde, foi dentro de parâmetros legais, não houve ilegalidade, não houve subterrâneo sobre esse assunto, ao contrário do mensalão do Petrolão, que foi roubo, gente, caracterizadamente o roubo, corrupção passiva e ativa, gente presa, gente devolvendo dinheiro. Então, comparar uma coisa com a outra, vai lá, então é jogo político, é para tirar voto e tal, vamos comparar. Então, se você compara o orçamento secreto a um crime como mensalão e Petrolão, quer dizer que se você vencer as eleições, você não vai fazer até a mesma prática, já que você, nas eleições, comparou o orçamento secreto com o Petrolão. Aliás, comparou não, disse que era mais grave do que o mensalão e o Petrolão, que foram crimes, com gente condenada, com gente presa, com gente devolvendo dinheiro. Então você diz que o orçamento secreto é pior do que tudo isso que aconteceu no governo Lula. Ok, então se você vencer, entende-se que você vai acabar, mas não foi bem assim. E detalhe, vamos ver o que o Lula fala sobre o orçamento secreto em uma das suas palestras. Eu tenho aqui mais um vídeo só para você entender qual era o posicionamento dele sobre o orçamento secreto, né, sobre o orçamento do relator, que ele chama de orçamento secreto. Vamos dar uma olhadinha aí. Eu não imaginava que fosse haver um golpe na presidenta Dilma. Você veja que inventaram uma pedalada para colocar no lugar da pedalada uma motociata. Ou seja, a coisa muito mais grave. Fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando um orçamento secreto que é a maior excrescência da política orçamentária desse país, aonde o presidente não tem poder sobre o orçamento, é a Câmara dos Deputados e meia dúzia de deputados que dirigem o orçamento. Aí, como vocês viram, ele citou aí a pedalada. A pedalada nada mais é do que você ter um limite de gastos e você ultrapassar. É cheque especial, tá? A pedalada basicamente é isso. Diga-se de passagem que é o que ele está fazendo, já vai fazer já em 2023. A gente vai chegar lá. Inclusive na questão de fazer dinheiro é isso. Da pedalada, imprimir dinheiro e por aí vai. E aí ele fala, tu viu a veemência que ele critica o orçamento secreto? Mas vamos ver como é que... Agora ele ganhou as eleições. Então, bom, ele criticou, ele disse que isso era uma coisa absurda. Então, quer dizer, se ele ganhar, ele vai acabar com isso. Será? Vamos ver. Vamos ver o que diz aí os jornais sobre o orçamento secreto. Vamos ver como é que o jornal se comporta com tal orçamento secreto. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem. Olha isso aqui. Uma reportagem publicada no site Jornal Folha de São Paulo, no dia 8 de setembro deste ano, com a manchete: saiba o que é e como funciona o orçamento secreto. Teve no seu último título alterado recentemente, saiba o que é e como funciona a emenda do relator. O fato chamou a atenção de usuários das redes sociais entre esta sexta-feira e este sábado. Só para vocês entenderem, é o seguinte, já havia uma reportagem feita pela Folha de São Paulo com o título, sabe o que é o orçamento secreto? Mas aí, para você ver como
como é tendenciosa a mídia, como é tendenciosa essas notícias. Porque usar orçamento secreto e emenda do relator são duas coisas diferentes. Porque, como vocês viram no último vídeo, aí o Lula tá acabando, o orçamento secreto é a pior coisa que já aconteceu, uma excrescência e blá 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 blá. Agora, que ele é governo, o orçamento secreto já não é mais orçamento secreto, já não é mais essa excrescência, já não é mais esse escândalo. É simplesmente a emenda do relator. Por que não usa a expressão orçamento secreto? Agora que ele é governo, né, que ainda não é, já a partir de janeiro já vai ser, mas já é na prática, ou seja, ele já está fazendo a transição, já tem que tomar pé de tudo que está acontecendo. Então, não fala mais de orçamento secreto, agora já virou emenda do relator, porque nas eleições, no período eleitoral, era orçamento secreto, era corrupção, era excrescência, era escândalo, era isso, era aquilo. Agora já não é mais, agora é simplesmente emenda do relator. Não é verdade? Mas tem mais, vamos ver aqui, ó, isso aí é a Folha de São Paulo, tá, que trocou a sua manchete. Ou seja, a manchete era orçamento secreto. Aí depois, bota orçamento secreto, não vai queimar. Agora a gente é governo, vai queimar nosso filme. Fala que é emenda do... Parece até que está falando de outra coisa. É exatamente a mesma coisa, só que trocou-se o nome. Olha como, sabe, como parece uma cobra. É sinuosa, não é reta, não tem o mesmo discurso. É um discurso para um discurso para outro. É um discurso na segunda e um discurso na terça. É um discurso de manhã e um outro à tarde. Pessoas que são inconstantes. A nossa palavra tem que ser uma só. Uma só. Mas a gente vê que não é bem assim, né? E teve cristão votando em pessoas como esse candidato que venceu, que tem essas duas palavras, língua bifurcada. Quem tem a língua doble, que fala uma coisa e outra ao mesmo tempo? Eu só conheço um animal que tem a língua doble. Vocês sabem qual é. Bom, mas tem uma outra reportagem aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Folha de São Paulo. Tá bem, vamos lá. Folha de São Paulo altera título de orçamento secreto para emenda do relator. Tá aí. É assim que a Folha de São Paulo age. Deixa eu passar aqui um vídeo para vocês entenderem do que eu estou falando. O Lula, ele durante a campanha também foi muito colocada a questão do valor. Então, não, eu prometo manter os R$600, vou dar 600, mas parecia um leilão, quem comprava o voto do eleitor. Que eu acho isso também, dos dois lados, foi um equívoco, tanto do candidato Lula quanto do candidato à reeleição Bolsonaro. Eles entraram numa escalada que não foi boa. O certo era trazer propostas para o país e não ficar comprando o voto do eleitor, que traria o benefício de maior valor. Eu acho que isso aí não trouxe um nível elevado para o debate mesmo, porque a gente precisa discutir sobre coisas que vão dar sustentabilidade, vão dar estrutura para o país, infraestrutura para o país, infraestrutura para a sociedade, e não discutir quem dá mais. Parece o Silvio Santos, quem dá mais, parece um leilão. E aí, o Lula, ele afirma, inclusive em detrimento, para diminuir o candidato, o seu concorrente, não, ele lá já queria baixar para 400, eu vou manter 600, ainda vou dar churrasco e picanha, cerveja, não sei o que, prometendo mundos e fundos. E tem uma reportagem que eu vou colocar falando sobre isso, porque hoje o tema é esse, fazendo dinheiro, porque está se prometendo tanto, quer saber de onde vai sair tanto dinheiro. Vamos ver essa reportagem aí. R$600. Depois ele fez 600, depois ele baixou para 400. Quando chega o processo eleitoral, ele então, pensando que o povo é bobo, ele resolveu aumentar para 600 e disse que só ia até dezembro. Aí ele descobriu a rata que ele cometeu, sabe, porque só vai até dezembro, ele então disse que vai continuar, mas ele não colocou na lei de diretrizes básicas, sabe, que é o orçamento que vai para o Congresso Nacional, ele não colocou. Quando eu disse que nós iríamos continuar e que o Bolsa Família iria voltar com R$600, mais 150 por cada criança até 6 anos, ele então resolveu dizer que vai continuar. Como ele vai perder as eleições, eu acho que ele não vai precisar continuar nada. Nós vamos continuar com o Bolsa Família. Então ali ele afirma veementemente que vai manter os 600 e aumentar se for o caso e tal. Bom, vamos ver então, dias após a confirmação da sua vitória, o que sai aí, ele está fazendo a parte de transição, que ele toma ciência das finanças e tal, porque lembra que era justamente isso, ele trouxe em primeira mão, né, o candidato Lula,
enquanto candidato Lula, ele trouxe em primeira mão, olha, ele não fala para vocês, aí o Bolsonaro está falando, mas olha, a previsão é para o Auxílio Brasil cair para R$400, toma cuidado, ele está enganando, está mentindo para vocês e tal. E ali foi falado, não, olha, realmente, ali o orçamento ali está indicando para R$400, a gente vai fazer aqui de alguma forma que mantenha os 600 e tal. Ah, tá vendo, é mentiroso, não sei o quê, contra os pobres, blá, 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 falou, e pintou e bordou e tal. Aí ele ganha. E aí ele vai lá fazer a transição, enfim, e tal, e vai ver como é que está o caixa do país. E aí, adivinha? Vamos ver aí na telinha. Orçamento de 2023 prevê Auxílio Brasil de R$405, mas a equipe econômica promete negociar a manutenção dos 600. Isso da Rádio Senado, vocês observaram ali. E olha só, olha que coisa interessante, justamente era o argumento do candidato de oposição dele, o candidato concorrente dele. Então uma coisa é você acusar que é mentira e depois que você toma a responsabilidade para fazer, fala, é mesmo, o que ele falou estava certo. Então, chamar o cara de mentiroso é o que eu falei da bigorna da realidade. Você pode falar o que quiser, você pode falar que a lua é feita de queijo suíço, mas uma hora a realidade vai bater, você vai ter que desmentir. Falou que o cara era mentiroso, falou que o orçamento secreto é uma excrescência, aí falou que o orçamento secreto é uma excrescência. Aí já não trata mais o orçamento secreto como orçamento secreto, agora emenda do relator. Falou que o cara era mentiroso porque ia tirar de 600 para 400. Aí quando ele viu o dinheiro no caixa, realmente, de 600 vai ter que cair para 400. Então peraí, gente, quem está mentindo aqui? Quem está usando de duas palavras? Quem está falando uma coisa no domingo e outra na segunda-feira? Pelo amor de Deus, gente, acorda! Gente, o jornal está aí, não é possível que tenha um bando de gente ainda a ser falado, sem cérebro, que ainda não observe que o camarada usou de mentira, usou de manipulação. No Nordeste, meu irmão, passava carro de som. E o grande escândalo que está tendo aí é o seguinte, lá no Nordeste foram 157 mil inserções do Bolsonaro que foram suprimidas, ou seja, do candidato. Então você pega uma corrida e você amarra uma bola de ferro no pé do cara e você lisinho, aí corrida. O cara, obviamente, com a bola de ferro vai correr menos que você e você ganha a corrida, fala, viu, eu ganhei legitimamente. Não, você botou uma bola de ferro no pé do cara. Porque lá no Nordeste, onde tem o maior colégio eleitoral do PT, lá as informações, né, a campanha do Bolsonaro, foram retiradas 157 mil inserções de rádio e televisão. Quer dizer, enquanto o Lula falava livremente lá o que ele queria, prometendo carne, picanha, não sei o que, blá, 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 o Bolsonaro falava bem menos, ou seja, o candidato, e independente se for Bolsonaro, eu acho que tem que ser igual para todo mundo. A gente não está aqui, porque a gente cita o Bolsonaro porque era o concorrente dele, mas se qualquer outro que fosse, que tivesse 157 mil inserções a menos, seria injusto da mesma forma. A gente está falando de questão de justiça. Uma pessoa que já usa dessa injustiça, já usa dessa artimanha, tira a propaganda do cara, deixa só a minha. E aí, por cima, ainda vou dizer que vou acabar com o salário, vou acabar com sei o quê. Quer dizer, você já tira a oportunidade do cara de se defender, ainda fala um monte de mentira, e quando você ainda é confrontado num debate nacional, você não fala, você cinicamente diz, eu não sabia, não sei nem o que passa na minha propaganda. Peraí, gente, vai ser cínico assim em outro lugar. E aí, o camarada fala, olha, a gente vai manter os 600, mas com o orçamento a gente vai ter que falar ali como é que vai refazer, mas vamos tentar manter os 600. Tá vendo? Eu falei para vocês, ele é conta pobre, ele não quer mais. E aí, quando ele assume, é justamente o que ele fala. Ele fala exatamente o que o opositor dele falou. Só que agora é legal. Quando estava na boca do adversário, não, era mentira, era genocida. Mas agora que a mesma narrativa, a mesma explicação que o governo estava dando, né, que a situação estava dando ali, é a mesma que ele está dando agora. E na boca dele não é mentira, na boca dele é tudo legal. É isso que eu não entendo, esses dois pesos, duas medidas. Mas não para por aí não. Existe uma forma de você conseguir o dinheiro para fazer essa mágica, né, dos R$600, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro, você não sabe o que é muito dinheiro. É uma assistência social que está se dando no nível nacional. Então é muito dinheiro, gente. De onde tirar? Então existem algumas mágicas que se fazem por aí, principalmente em governos populistas, em
governos oportunistas, que só estão preocupados em se manter no poder, não estão preocupados com a estabilidade do país, não estão preocupados com o futuro do país. Se tivessem preocupado, não teriam roubado o país como roubou. Se tivessem preocupado com o país, não teriam deixado o rombo que deixou na Petrobras. Se tivessem preocupado com o país, não teria assaltado fundos de pensão. Se tivesse preocupado com o país, não teria deixado esse estrago que em 2013 o desemprego estava explodindo, a inflação estava subindo e tudo, e não tinha pandemia e não tinha guerra. Se tivessem realmente preocupado com o país, não fariam um monte de besteira que fizeram e colocaram o país numa situação extremamente delicada, e não tinha pandemia e não tinha guerra. E deixaram simplesmente porque queriam fazer atitudes populistas, fazer mágica para parecer bonitinho na foto, para manter a reeleição. A grande verdade é essa. Só que mágica não existe. Dinheiro não se multiplica. Quer dizer, no desenho animado se multiplica. Eu vou passar um desenho animado para explicar para vocês uma das soluções que o governo pode tomar em 2023 para poder garantir a promessa da picanha e da cerveja, para poder garantir a promessa dos R$600, ou até mais, quem sabe até mais. Quem sabe não vai dar aí R$3.000 para cada um aí de auxílio, né? Quem sabe, promete tanta coisa. Então, mas de onde vai sair o dinheiro? Vai ser hoje muito didático. Vou passar um desenho animado da minha época, né, quando eu era criança, olha que coisa legal, dizendo como é que funciona uma das soluções que o governo pretende tomar a partir do ano que vem. Vamos lá dar uma olhadinha nesse vídeo, que é bem legal, é um desenho animado bem legal. Claro, vejam só. A máquina funciona sob o princípio de reestruturação molecular por ruptura auditiva. Puxa, isso que eu chamo de dinheiro fácil é muito melhor que o overnight. Bom, como vocês viram aí, é o do DuckTales, né, os caçadores de aventura, os sobrinhos do Pato Donald ali, o tio Patinhas e tal. E a gente viu o professor Pardal, que para vocês que não são aí dos anos 80, esse desenho é um desenho muito popular na época. Então o professor Pardal é um cientista maluco ali, que sempre inventava uma coisa, uma engenhoca ali muito doida. E ali ele inventou uma máquina que duplica as coisas. Vocês perceberam? Ele pegou uma moedinha, uma apontou e aquela moedinha viraram duas moedinhas. Duplicar dinheiro. O que é duplicar dinheiro, gente? Duplicar dinheiro, nos anos 80 houve muito isso. O dinheiro iria perdendo valor por duplicar. Como assim? O dinheiro nada mais é do que uma referência da riqueza do país. Então vamos supor que o país tenha uma riqueza X. Lá, sei lá, para a gente entender melhor, vamos fingir que existe um país imaginário, que a riqueza do país sejam 10 pães. Então a riqueza do país, aquele país produz pão, e a riqueza do país sejam os 10 pães. E aí, para representar essa riqueza desses 10 pães, se criem 10 cédulas de moeda. Uma cédula para cada pão. Então, a riqueza do país, que são 10 pães, estão representada nas 10 cédulas. Ou seja, 10 pães e 10 cédulas. Cada cédula vale um pão. Está bem claro isso? E aí, eu boto essas cédulas, esse dinheiro para circular no país. Em dado momento, eu preciso fazer uma mágica, eu preciso dar mais dinheiro para as pessoas, mas continuam tendo só os 10 pães. Então o que eu faço? Eu mando imprimir mais dinheiro. Então, das 10 cédulas, eu mando imprimir mais 10. Então passam a ter 20 cédulas. Lembra? Só tinha 10? Eu mando imprimir mais 10. Então tem 20 cédulas, tem mais dinheiro circulando. Só que os pães continuam sendo 10 pães. Se cada cédula, quando eram 10 cédulas, cada cédula equivalia a um pão, agora são 20 cédulas, ou seja, que cada cédula, na verdade, agora vale meio pão. Porque a riqueza real do país são os pães. O dinheiro é só uma representação. Então, quando eu começo só a imprimir dinheiro, na verdade, eu estou tirando o valor do dinheiro. Antes, quando tinham 10 cédulas, cada cédula valia um pão. Agora, como tem 20 cédulas, cada cédula vale meio pão. O que eu fiz com o dinheiro? Eu tirei o valor do dinheiro. Então, tem dinheiro circulando, só que com valor menor. E nos anos 80 teve muito isso. O dinheiro ia perdendo valor de tal maneira que era cruzeiro novo, cruzado novo. O dinheiro desvalorizava de tal forma que as pessoas enfeitavam as ruas
A moeda, essa moeda hoje que você vê de R$1, 50 centavos, 10 centavos, que você guarda na carteira, guarda no potinho quando precisa, ela pega lá para comprar pão. Pois é, nos anos 80 o dinheiro perdia tanto valor que essas moedas iam se desvalorizando tão rapidamente que de um mês para o outro, aquela moeda que hoje, por exemplo, 10 centavos, no mês seguinte já não valia absolutamente nada. E as pessoas faziam com as moedas enfeitavam a calçada. Eu vivenciei isso, né? Ninguém que me contou, eu vi isso acontecer. Eu tinha uns 10 anos, quando eu via pessoas que na calçada, estavam cimentando ali a calçada, colocavam moedas para decorar. Imagina hoje você passar na calçada aí, você que está me assistindo, e ver uma calçada decorada com moedas de R$1. Pô, você ia achar legal, né? Ia correndo lá para tentar tirar. Pois é, nos anos 80, o dinheiro, por essa mágica de fabricar dinheiro a partir do nada, ele desvalorizava tanto que as moedas perdiam tanto valor tão rapidamente que elas depois não serviam para nada, só serviam para enfeitar a calçada. Tá? Mas vamos continuar vendo os filmes do DuckTales para a gente entender melhor essa situação. Agora olhe e aprecie. Eu ainda não entendi porque contratei você. Abra cadabra. Vamos lá agora, Patraque. Por 1000 baús. Impressionante, não? Esta maquininha do professor Pardal pode duplicar toda a sua fortuna tão facilmente quanto fez isso. É exatamente disso que eu tenho medo. Mas por quê? Ah, dinheiro fácil. Eu não confio em dinheiro que não ganhei trabalhando. Mas, senhor Patinhas, o duplico a sei lá o quê é a melhor ideia para se ganhar dinheiro no mundo. O que poderia dar errado? Santa poupança! Pra onde que a gente vai? Ao laboratório do Pardal. Parece que o malucão escorregou mais uma vez. Tio Patinhas não é bobo não, ele viu que dinheiro do nada não é bom. Você viu ali? Ele entende das coisas. O problema, você vê que aquele mágico ali é o seguinte, ele representa o povo iludido. Olha, dinheiro fácil. Olha, vai ter auxílio isso, auxílio... Dinheiro fácil, cuidado com o dinheiro fácil. O dinheiro fácil é a coisa mais perigosa que tem. Ainda mais quando você joga esse dinheiro fácil demais dentro da sociedade de forma abundante. Você vai gerando inflação, você vai gerando dificuldades financeiras pro país. É um paradoxo, sim. Você produzir dinheiro do nada, é claro que isso aqui é um desenho animado, o cara usa uma maquininha, mas na economia tem como sim, mandar lá na Casa da Moeda imprimir mais dinheiro para tentar atender ali as necessidades, principalmente as promessas feitas quando você faz só para ganhar a eleição, e agora vai fazer o quê? Não tem de onde tirar, vamos imprimir. E nessa que imprime está fazendo igual nesse desenho animado aqui, está só multiplicando ali as cédulas. E aí o que acontece quando você começa a multiplicar muito dinheiro? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver aqui. Hoje está bem didático o vídeo. Ai, pessoal! O senhor tinha razão, tio Patinhas. Ganhar dinheiro é divertido. É fácil com esse duplo sei lá o que das quantas. Quase tão fácil quanto gastar. Ah, não! Não me digam que vocês andaram gastando dinheiro duplicado. Claro! O que há de errado? Se continuar duplicando, poderá estragar a economia. Eu não entendi. Nem eu disse ter muito dinheiro. O senhor tem? Não! Se todo mundo tiver, o mundo vai ter que possuir mais e mais dinheiro. Aí será o caos. Ah, não se preocupe, senhor Patinhas. Eu acho que ainda dá tempo de pegar o dinheiro duplicado antes que ele se espalhe por aí. Você viu que quando começa a fabricar dinheiro, tudo acaba custando muito mais caro. Você pode reparar que em meio a essas políticas aí sociais, foram, principalmente quando você começa a derramar dinheiro por causa dessas políticas sociais, os preços tendem a subir. Porque vai haver uma demanda, você está dando poder de compra, as pessoas vão começar a comprar. Tem dinheiro, o dinheiro está vindo de uma maneira fácil, né? Está caindo sem você ter tido o trabalho de fazer nada, cai ali e tal. E é claro que a gente está falando, isso aí é um assunto muito mais delicado que isso, a gente não pode tratar esse assunto de maneira simplista, porque realmente a gente precisa ter políticas sociais, sim, são pessoas que têm segurança alimentar, pessoas que têm fragilidade, né,
vulnerabilidade social e tem que ser atendido assim. O que não pode é usar assistência social como moeda de troca e de barganha num pleito eleitoral simplesmente para poder atingir o poder. E aí, para você cumprir a sua promessa e se manter reeleição por reeleição ou indicar alguém que se eleja para dar continuidade ao seu projeto de poder, então você fica só ali alimentando aquele discurso populista e tal. Quando você faz isso de forma discriminada, de forma demasiada, de forma descontrolada, acontece quase que exatamente como nesse desenho animado. O dinheiro começa a surgir, né, de forma gratuita, né, porque eles estão multiplicando, né, pega uma moeda, vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, por aí vai. É mais ou menos isso, pega e vai dando, né, vai colocando dinheiro no país, vai colocando dinheiro ali no meio da sociedade de forma aleatória, quase que aleatória, 600 e tal, eu vou dar 600, mais 150 e não sei o que, vale isso, vale aquilo. Você pode reparar que é justamente nesse período que alguns preços, principalmente de itens básicos, nós estamos falando de óleo, nós estamos falando de feijão, nós estamos falando de arroz, de açúcar, né, que esses itens têm uma crescente nos preços. Inclusive são esses itens que puxam a inflação do país lá para cima. Justamente por isso, porque você acaba colocando, né, o dinheiro de uma maneira que não tem um lastro. Lembra quando eu falei dos 10 pães e das 10 cédulas? Quando eu transformo 10 cédulas em 20 cédulas, ainda tendo os 10 pães, eu simplesmente estou tirando o valor do dinheiro. Então não adianta colocar mais dinheiro na sociedade se você não se preocupar que colocando esse dinheiro na sociedade você vai gerar inflação, você vai gerar aumento de preço, que automaticamente você dá dinheiro e tira ao mesmo tempo, que você dá dinheiro para um lado e a inflação toma do outro. E aí o estado de vulnerabilidade das pessoas até ameniza, mas não resolve, pelo contrário, você vai colocando o país numa situação cada vez mais delicada, inclusive em cenário internacional, onde aí você começa a ter um país de inflação alta, você começa a ter um país de baixa produtividade, por aí vai. Agora vamos pensar no seguinte, vamos ver o último vídeo e eu vou trazer uma outra suposição aqui. É a conclusão do desenho animado, vai falar sobre essa inflação. Avalanche de dinheiro em terra, Patolândia. Os preços estão subindo, leia sobre isso. Só 200 pratas, cada jornal extra. Limpem os sapatos, meninos. Eu não quero que tragam mais dinheiro para casa de novo. Balas. São 5.000 pratas. Eu vou levar 2. Você viu ali o exemplo? O garotinho foi comprar um pirulito com um caminhão de dinheiro. Na Argentina, para você ter ideia, estava vendo algumas reportagens, lá está com a inflação altíssima, né? Lá está com a inflação superlativa. E aí um panetone na prateleira lá custando 5.000 pesos, uma coisa assim, que ainda parcelava em 5.000 pesos. Traduz isso pra gente, para ver o absurdo que é. Imagina um panetone custando 5.000 reais. Não é? Para a gente chegar num ponto que um panetone custa 5.000 reais, quer dizer que a inflação foi de tal modo que chegou nesse preço superlativo. É justamente igual a menininha comprando o pirulito lá com um caminhão de dinheiro. Uma coisa simples, com um valor gigantesco, justamente por causa da inflação, porque acabou tendo muito dinheiro em circulação, mas o lastro da riqueza não correspondia. É a mesma coisa, 10 pães, 10 cédulas. 10 pães, 20 cédulas, essa cédula vale metade. Ou seja, o que você compraria com a cédula, agora você precisa de 2 cédulas. É exatamente esse raciocínio. Agora, imagina que ao invés de imprimir dinheiro, você aumentasse a riqueza. Vamos lá, vamos voltar para aquele país fictício. Lembra que a riqueza do país eram 10 pães, nesse país nosso fictício? E 10 pães e tinham 10 cédulas. Não é isso? Uma cédula para cada pão. Cada cédula representava um pão. Ok. E vamos supor que esse país agora passe a produzir 20 pães. 20 pães. Antes eram só 10 pães, agora ele está produzindo 20 pães.
com as mesmas 10 cédulas. Ou seja, antes era uma cédula para cada pão. Ou seja, cada cédula valia um pão. Só que agora o país está produzindo 20 pães. Então cada cédula agora vale 2 pães. Perceba. Com a mesma cédula eu dobrei o poder aquisitivo da pessoa. Ao invés de dar dinheiro, jogar dinheiro, imprimir dinheiro, mandar a Casa da Moeda fabricar dinheiro para jogar dinheiro, imprimir dinheiro, era mais fácil aumentar a riqueza do país, a produtividade do país. Porque o mesmo dinheiro, o mesmo salário do cidadão, se o país for um país mais rico, exatamente o mesmo salário do cidadão vai valer muito mais. É o caso do dólar. O dólar, lembra em 1994, quando R$1 valia mais ou menos $1? Então, hoje um dólar vale R$5. Ou seja, essa moeda, a nossa moeda desvalorizou 5 vezes. Então, imagina que em 1994 eu tenho R$1 e o meu amigo tem $1. E os dois valem a mesma coisa. 20 anos depois, ele tem $1 e eu tenho R$1. Só que ele tem 5 vezes mais do que eu, com o mesmo dinheiro. Por quê? Não é questão de ter mais dinheiro, é de ter mais valor. E uma moeda no país só ganha valor quando a riqueza de um país aumenta. É a mesma coisa dos pães. 10 pães para 10 cédulas, uma cédula para cada pão. 20 pães com as mesmas 10 cédulas, essas 10 cédulas valem o dobro, valem mais. A questão, você melhora o salário da pessoa, não dando mais dinheiro, mas aumentando a riqueza do país, fazendo que o salário daquela pessoa, aquele mesmo exato salário daquela pessoa, valha mais, tenha maior valor, maior poder de aquisição. Não adianta você jogar mais dinheiro e esse dinheiro desvalorizar e a pessoa só vai ter uma quantidade maior de cédulas na mão, mas o valor vai ser igual ou menor, porque a inflação ela vai consumindo, vai corroendo. E por que você está falando tudo isso, Felipe? Porque essa foi justamente, exatamente a estratégia da Argentina, imprimir mais dinheiro. Vamos dar uma olhadinha? Eu tenho aqui um gráfico da inflação da Argentina com essa brilhante ideia de imprimir dinheiro. Dá uma olhadinha aí na tela. A inflação da Argentina chega ao maior nível em 30 anos. Atingiu 71% no acumulado em 12 meses. Tá? Estão reclamando aqui da nossa inflação, né? E a taxa de juros alta para segurar a inflação e tal, mas lá a Argentina tá assim. Mas, Felipe, o que a Argentina tem a ver com o Brasil? Tem tudo a ver. Porque a Argentina, o candidato argentino para ganhar as eleições, fez a mesma coisa que o Lula. Prometeu churrasco. Você não sabe, a Argentina também é muito conhecida pelos seus churrascos, enfim, tal. É uma coisa típica da Argentina. Então o candidato argentino para vencer as eleições, o candidato de esquerda, fez a mesma coisa. Prometeu churrasco, prometeu picanha, prometeu muros e fundos. E aí quando a realidade chegou e ele não tinha como atender essas falsas promessas, o que ele fez? Eu não tenho como produzir riqueza, porque aí tem uma série de fatores. Produzir riqueza, você tem que deixar o Estado mais leve, você tem que ajudar o empresariado a produzir mais, não ser um Estado tão pesado, porque quanto mais pesado é o Estado, mais difícil é uma empresa de desenvolver, porque é tanto imposto, é tanta burocracia. Deixa o Estado mais leve, deixa o Estado mais liberal, para as empresas poderem se desenvolver, gerar mais emprego. Sabe como é que você emprega uma pessoa? É gerando produtividade. Se você gera produtividade, né, o camarada, a empresa dele está mais leve, ele consegue contratar mais porque está leve, não tem tanto imposto, não tem tanta burocracia, não tem tanto empecilho, tem menos Estado. O Estado, olha, vou deixar você mais livre, solto para você produzir mais. Opa, a empresa está livre, está solta, está leve, então ela vai produzir mais, ela vai contratar mais. E aí você já está gerando emprego. Você está gerando emprego, você está gerando renda. E se você gera emprego e gera renda, presta bem atenção. Quando é que um funcionário tem valor? Quando a empresa precisa de funcionário, tem pouco funcionário no mercado. E aí, o funcionário que estiver disponível, ele tem um grande valor, porque eu preciso, e tem pouco, então quem está ali tem grande valor. É a demanda, oferta e demanda. Agora, se o Estado ele pesa sobre a empresa, e a empresa não tem, olha, tanto imposto, é tanta burocracia, eu tenho 10 funcionários, só vou conseguir ficar com 8. 2 vão para a rua. Então você está aumentando o desemprego quando você pesa em cima das empresas. Quando você aumenta o desemprego, tem mais gente desempregada, mais gente disponível. Quer dizer que
Ali, se eu precisar de um empregado, eu falo assim, olha empregado, você está na minha empresa, você abre o olho, hein? Tem muito desempregado ali. Se eu estalar o dedo aqui, tem um montão de gente para trabalhar no teu lugar. Você primeiro já tira o valor de quem está trabalhando. Segundo, a pessoa que está desempregada, ela quer trabalhar. Então ela começa a aceitar qualquer coisa. Então a pessoa que está ali esperando emprego, ela já vem numa configuração de desvalorização. Tem mais gente precisando trabalhar do que empresa contratando. Mas se fosse o contrário, se tivesse mais empresa contratando do que gente para trabalhar, gente, ia ser uma briga de foice para encontrar alguém para trabalhar. Então essa pessoa já vai vir valorizado. É melhor você me tratar bem porque tá difícil arrumar trabalhador por aí. O salário do cara vai ser melhor, as condições de trabalho vai ser melhor. Então você ajuda o desempregado, não é dando auxílio, botando dinheiro na mão dele, não. Sim, no primeiro momento você precisa ajudá-lo, uma emergência. Mas você ajuda o desempregado ajudando as empresas a crescerem para pegar aquele desempregado de volta e botar ele no mercado de trabalho. Porque senão, se você não incentivar as empresas, esse desempregado vai ficar eternamente desempregado e eternamente o Estado precisando manter ele ali, para ele não morrer de fome. Certo? E aí, meu amigo, a maior solução que teria era o caso do 10 pães, tá? Ao invés de só imprimir dinheiro, aumentar a quantidade de pães da riqueza para que aquele mesmo dinheiro valesse mais. Só que na Argentina aconteceu o contrário. Não investiu na produtividade, não investiu na iniciativa privada, não investiu no perfil liberal para que a sociedade de forma liberal se desenvolvesse. Pelo contrário, vamos distribuir dinheiro, vamos imprimir dinheiro e distribuir. Sabe o que aconteceu? Isso aí, 70%, 71% de acumulado de inflação em 12 meses. E o Brasil, ele tende a seguir essa linha de raciocínio, por quê? Vamos ver aqui, de quem o Lula é amigão. Olha de quem o Lula é amigão. O nosso amigo argentino. Aliás, o presidente da Argentina veio pessoalmente da Argentina até São Paulo, dar os parabéns para o Lula e afirmou e disse, olha, o meu pensamento é bem alinhado ali com o do Lula. E aí eu já fico desconfiado. Se na Argentina a vaca está indo para o brejo, e se ele pensa igual Lula, eu não sei. Felipe, mas o Lula teve aqui o seu período em que o Brasil não foi para o brejo. Não foi porque o Brasil estava numa condição financeira muito melhor do que está hoje. Tinha as commodities, pesquisa, dá um Google, entendeu? Antes de você ir igual gado atrás dos outros, dá um Google, pesquisa fatos, pesquisa estatística, pesquisa número, dá trabalho, né? É mais fácil repetir só o que os outros estão falando, dá trabalho de pesquisar, dá trabalho de ler, dá trabalho de estudar. Pois é, e é por isso que a gente fica aí, né? Fica só repetindo igual papagaio que os outros falam. Vai dar uma olhada. Tem um influenciador digital aí que eu me recuso a falar o nome desse cidadão, cara. Que ele está dizendo, olha, país socialista tal, bem desenvolvido e tal. Meu amigo, a ideia de socialismo é igual comparar que lá nos Estados Unidos o camarada tem uma caixinha de acrílico, ele bota a moeda, abre, tira o jornal e fecha. É uma cultura. Vai fazer isso no Brasil, não vai dar certo. Tem um influenciador digital que está dizendo, olha, país tal, super bem desenvolvido, bababá, socialista. Primeiro que não é socialista na sua síntese, na sua essência. Né? Tem toda uma história de liberalismo ali que vai trazendo a condição para aquele país. Então, embora que na sua vigência atual seja um país social ou centro-social, enfim, centro-esquerda, ou às vezes até mesmo de direita, mas que tem ali, tem na sua sigla o social, mas é um partido que é uma gestão de governo que na sua realidade, na sua prática é liberal e proporciona o país a ter um desenvolvimento por ter uma condição liberal, por ter um perfil liberal, mas tem nas suas siglas ali algum S que submete ali, que faz referência ao socialismo. Então tem um influência digital que está tipo comparando, não, o Brasil vai ser igual ao lugar tal, igual meu amigo. Acorda para a vida. A mão de quem o Lula está apertando é do presidente da Argentina. A pessoa a qual ele admira é o Nicolás Maduro. A pessoa a qual ele tem como referência, que quase que idolatra, é o cubano, é Fidel Castro. Então, eu não vejo o Lula dar exemplo de nenhum país nórdico. Ele dá exemplo aqui da América do Sul, dos países socialistas do Sul que estão fracassando, que estão indo à boca rota, que estão matando o seu povo de fome. Então para de mentir. Será que você consegue dormir à noite propagando as mentiras que você está propagando? Pelo amor de Deus. E aí, a mesma política que a Argentina,
adota e tem adotado, que está levando a Argentina, essa cambalhota para o buraco, como vocês viram na foto ali, o alinhamento de ideias é total. Aliás, Nicarágua, Colômbia, Cuba são países a qual o Lula aí manifesta extrema simpatia e sincronização, ou seja, alinhamento de ideias. Tá? Você quer ver como é que ficou, como era o Brasil aí nos anos 80? Tá aqui, olha. Folha de São Paulo. Tá? Ano acaba com superinflação de... É esse mesmo, né? Não é erro não, tá, gente? Vocês não estão com problema de vista, não. É isso mesmo, é 1.764% de inflação ao ano. E isso é um passado não tão distante, não é igual o Sherrick, tão distante. É um passado logo ali. E sinceramente, eu não desejo isso para mim, para os meus filhos. Eu sei que Jesus está voltando, mas até lá nós temos que lutar pelos nossos direitos. Até lá nós temos que defender a nossa pátria, temos que defender a nossa família. Não podemos simplesmente cruzar os braços, porque se eu cruzar os braços, se o bem não resistir, o mal vai vencer. E nós somos chamados como sal da terra. Sabe para que serve o sal? Você já viu uma carne, quando ela é salgada? Ela conserva. Né? Você vai no Nordeste aí, tem muitos locais onde, no supermercado mesmo ali, a carne, ela nem fica na geladeira, ela fica ali fora da geladeira, mas por ela estar com sal, ela não estraga. O crente é o sal da terra, o cristão é o sal da terra. Nós temos que resistir, nós temos que lutar para que essa terra não se degrade completamente. Entendeu? Nós somos a luz do mundo, há muitas trevas, há muita censura, há muita coisa obscura, há muita coisa sorrateira. Nós temos que trazer luz. Luz é verdade, é trazer a verdade diante de tanta mentira, de tanto embrulho, de tantas meias palavras, de tanta enganação, de tanto cinismo. Nós devemos nos posicionar sim. Essa é a nossa função. Quando eu trago esses dados, parece um podcast muito técnico, onde eu trouxe um desenho falando que é produzir dinheiro, fabricar dinheiro, que foi a atitude que a Argentina tomou e levou ela para essa situação que está hoje, e que o nosso presidente, por ter um alinhamento de pensamento muito grande para a Argentina, pode querer tomar as mesmas atitudes só para manter essa promessa aí do churrasco, da picanha, da cerveja, e em troca de se manter no governo, afundar o país. O meu medo é esse. Enquanto eu estiver na terra, enquanto Jesus não voltar, enquanto eu ainda tiver ar nos meus pulmões e tiver consciência, intelectualidade para poder falar alguma coisa, eu vou expressar sim minha ideia, vou sim trazer aqui alguma orientação dentro da minha limitada capacidade, trazer alguma orientação, trazer algum tipo de esclarecimento para que você também acorde, para que você também defenda. O que nós estamos falando é do prato de arroz e feijão do seu filho, da sua família, que pode faltar na sua mesa caso você simplesmente cruze os braços e se torne omisso diante dessa situação. Nós devemos orar, nós devemos sim trazer a palavra, mas também devemos nos posicionar. Não seja uma pessoa omissa, não seja uma pessoa escondida, né, ali nos bastidores do anonimato, mas se posicione. O momento é esse, o momento de você se posicionar, o momento de você defender a sua família, o momento de você estar dentro da sua consciência cristã, defender não só as quatro paredes da sua casa, mas defender o seu bairro, defender a sua nação. Porque é nessa nação, é nesse país que Deus te chamou para ser luz, para ser profeta. Bom, queria finalizar esse podcast fazendo indicação aqui de alguns livros. Nós temos aqui 500 anos da Reforma. É importante você conhecer a história do protestantismo, né, como surgiu ali, lá com Martinho Lutero, sobre as teses, sobre Wittenberg. É importante você conhecer a sua história. É importante você saber de onde você vem, o que te estrutura, porque quando a gente fala, a Bíblia é a nossa carta magna, a Bíblia, a nossa pauta, né? Nosso pilar de fé, a Bíblia. Mas também precisamos conhecer a nossa história, precisamos saber o decorrer da igreja sobre a face da terra, o que aconteceu, o que não aconteceu. Isso é importante. Então, um livro bem bacana que eu recomendo aqui são perdão, peguei o livro aqui errado, já vou falar sobre esse. É aqui 500 anos, José Elias Cross. São 500 anos de reforma protestante e suas lições para a igreja atual. É bem legal, deixo essa recomendação. E esse aqui é A Travessia, tá? É o mesmo autor de A Cabana. É um livro muito bacana, vale a pena. São testemunhos, né? Eu acho que a gente tem que se alimentar do que é bom.
se alimentar do que produz edificação. E esses são livros que, obviamente, você não deixa de ler a Bíblia para ler esses livros. Você lê a Bíblia e livros também que complementem, que ajudem inclusive a entender textos bíblicos, né? Porque às vezes um testemunho dentro de um relato, quando você vai ler a Bíblia, poxa, realmente isso aqui até se encaixa naquele testemunho, isso aí te corrobora, te ajuda até a sedimentar melhor a mensagem bíblica. E tem aqui também um que é bem bacana, que é o Ciência e Fé Cristã. Aprenda a defender a sua fé cristã com inteligência, né? Às vezes a pessoa te coloca num embate e faz uma pergunta capciosa, faz uma pergunta que para te colocar aí sem resposta, você responde com inteligência e com entendimento, que eu acho que o cristão ele não tem que ser alienado, pelo contrário, o cristão ele tem que ser antenado para poder responder melhor à sociedade. Bom, gente, queria agradecer nesse quadro de acontecimentos. Eu queria trazer esse assunto, eu sei que foi um assunto meio técnico, mas é justamente porque o que está acontecendo de maior relevância nessa semana, né, que se passou inclusive, é essa transição de governo, e se fala muito, acho que a parte financeira, teto de gasto e tudo, isso aí é muito importante a gente ficar atento, porque isso vai inferir diretamente na nossa qualidade de vida, e também, como foi falado no início do vídeo, sobre a questão das censuras. A gente ficar muito atento com isso, porque a igreja é o alvo da censura, com certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Nós estaremos aqui também no Pensa Cristão, eu e o Rodrigo Torres. Rodrigo Torres também tem um quadro dele, que é o Pensando com a Bíblia, e eu tenho um quadro aqui, Acontecimentos, mas tem o podcast, né, onde nós estamos juntos ali, trazendo temas de relevância também sobre o Pensa Cristão e, por vezes, trazendo convidados. Então eu te convido a acompanhar o nosso canal, acompanhar o nosso trabalho, sabendo que você já pode compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário, deixar sua crítica, sua sugestão de pauta, sua sugestão aí de tema. Se inscreva no canal, ative o sininho, apoie esse trabalho, antes que ele seja censurado também. Amém? Mas eu creio que Deus está na frente, e então, embora haja essa perseguição, sabe que Mardoqueu, todos os judeus estavam condenados a morrer sem defesa. Um decreto do rei lá, Assuero, para que o judeu não tinha direito nem de se defender. Mas foi graças à força de Mardoqueu, junto com Radassa, né, sobrinha, a rainha Esther, no caso, e ali lutando para defender o povo. A gente tem que buscar a nossa defesa. Nós não podemos simplesmente aceitar a morte de forma, é um decreto do rei, temos que obedecer o decreto, temos que morrer sem reagir, não, temos que lutar sim, lutar pelos nossos direitos, lutar pelos nossos posicionamentos, porque dessa forma, Mardoqueu estava com a forca preparada para ele, mas o seu inimigo é que foi enforcado. Nós devemos reagir sim, nós devemos buscar sim posicionamento, porque muitas das vezes o que está preparado para nós, que estão achando que agora a igreja vai acabar a igreja, vamos silenciar a igreja, vamos destruir a igreja, e aí é quando Deus se manifesta e dá vitória ao povo de Deus. Então fique muito ciente disso, sabendo que o seu posicionamento faz toda a diferença. E para você que não é cristão, que está assistindo esse canal, sabe que nós, como você viu agora, nós trazemos temas da sua realidade, do seu país, do seu cotidiano. É claro que com prisma, uma visão cristã, que você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a engolir como uma pílula tudo aquilo que eu lhe falar. Reflita sobre o que eu falei. Pense, o tema do canal é esse, Pensa Cristão, para você como cristão pensar, e para você que não é cristão pensar também. Busque informações, consulte, vá buscar a verdade dos fatos, verifique se foi falado aqui, tem sentido, tem coerência, se não tem, deixe o seu comentário aí, mas o objetivo do canal é para que você pense cristão e bote a sua cabeça para pensar. Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo, acompanhe o canal e vamos juntos pensar cristão.